E nos próximos capítulos da novela Topíssima, o reitor Paulo Roberto é preso e desmascarado, e a situação fica cada vez mais complicada para o chefe e um dos sócios do tráfico da Veludo Azul. Após a morte trágica de Taylor em sua casa, Paulo Roberto, no desespero, diz a Rafael que ele vai pegar os seus documentos, seu passaporte, seus dólares e seus euros, e que ele tem contatos e que eles vão fugir do Brasil. Paulo Roberto agarra Rafael e diz que ele vai conseguir um voo para eles fugirem. Rafael reluta e fala para seu pai que ele deve se entregar para a polícia e que eles vão ligar agora para chamar o delegado André. Paulo Roberto se assusta com a ideia de Rafael e se afasta e começa a rir e pergunta se ele quer ver o pai dele preso. Paulo Roberto fala para Rafael que não é possível que ele queira ver o seu pai passar o resto da vida na prisão e entende se ele não quiser ir para a Europa e prefere os Estados Unidos. Rafael, chorando, diz a Paulo Roberto que eles não vão para lugar nenhum e que ele vai ligar para o delegado André. Paulo Roberto fala para o filho que ele não pode estar falando essas coisas depois de tudo que ele fez por ele. Rafael diz a Paulo Roberto que não entende o que ele fez por ele e que ele apenas se tornou um filho de um traficante da Veludo Azul e que isso é a maior decepção da vida dele. Rafael abre os braços e fala para Paulo Roberto que ele não pode se orgulhar de um pai que faz as famílias sofrerem por causa das drogas e pergunta se é isso que ele está cobrando. Paulo Roberto fala para Rafael que não era para ele ter descoberto e que lamenta muito, mas que sempre agiu pensando no melhor para ele e no seu futuro. Rafael, chorando, fala para Paulo Roberto não usá-lo como motivo ou razão para ambição louca. Rafael fala para o pai que não vai cair na conversa dele e que nenhum filho quer um pai traficante e que ele só quer o poder e dinheiro. Paulo Roberto fala para Rafael que ele está sendo injusto. Rafael diz a Paulo Roberto que ele está cínico e egotista como sempre foi. Paulo Roberto segura Rafael e pergunta se ele vai querer ficar morando no Brasil, que é um país de bosta, e se ele quer ficar morando com a mãe que não tem ambição e que se perder a presidência vai continuar a lavar, passar roupa. Rafael fica com raiva, encara Paulo Roberto dizendo para ele não falar mal da mãe dele. Paulo Roberto segura novamente Rafael e fala que vai perguntar pela última vez se ele não vai com ele para o exterior e que a vida deles vai ser magnífica e nunca vai faltar nada para eles. Rafael diz a Paulo Roberto que já está faltando para ele, que é um pai com caráter e humanidade. Paulo Roberto ri e diz a Rafael que esse tipo de coisa só serve para discussão em um barzinho da Zona Sul. Rafael diz a Paulo Roberto que tem nojo dele. Paulo Roberto fala para Rafael que ele o decepciona. Paulo Roberto diz a Rafael que ele o ama. Paulo Roberto abraça Rafael e diz que só quer o melhor para ele. Rafael diz a Paulo Roberto para ele se entregar para a polícia e que essa é a única chance dele consertar as coisas. Paulo Roberto se afasta de Rafael e diz que ele não pode fazer isso e que ele já foi longe demais. Rafael chora e pergunta a seu pai se foi ele que matou a Lara. Paulo Roberto fala para Rafael que não foi ele. Rafael fala para Paulo Roberto que queria muito acreditar nele, mas não consegue. Paulo Roberto fala para Rafael que ele não matou a sua irmã Lara, mas Rafael disse que ele odiava a Lara. Paulo Roberto fala para Rafael que ele tem razão e que ele tinha todas as razões, pois era tratado como filho bastardo e não era aceito pela família do próprio pai. Rafael fala para o pai que o Dr. Heitor assumiu ele como filho. Paulo Roberto diz a Rafael que o Dr. Heitor apenas pagou os seus estudos e deu mesada para sua mãe, e que ele nunca passou o seu aniversário ou um lanche qualquer na casa do pai dele, e que era ele, o Dr. Heitor, Lara, a esposa. Paulo Roberto fala para Rafael que ele foi criado como um bastardinho que foi ajudado. Paulo Roberto fala para Rafael que ele provou para todos eles o seu valor e que agarrou as oportunidades para recompensar cada migalha que recebeu. Rafael diz a Paulo Roberto que não foram migalhas e que ele estudou na Universidade Alencar. Paulo Roberto fala para o filho que ele se formou com louvor e como melhor aluno e fez mestrado e doutorado e se tornou o doutor Paulo Roberto. Rafael diz a Paulo Roberto que exatamente ele se tornou o presidente do grupo Alencar. Paulo Roberto fala para o filho que ele assumiu a presidência porque Lara deu valor à carreira de atriz
que por sinal era péssima como atriz e nunca teve talento para nada e só quis gastar com roupas e luxo. Paulo Roberto fala para Rafael que ele, pelo contrário, deu duro e deu continuidade ao Grupo Alencar e aumentou o patrimônio do grupo. Paulo Roberto fala para o filho que Lara nunca reconheceu isso e quando Sofia fez mestrado, acabou assumindo a presidência e ele recebeu um pé na bunda da Lara. Rafael fala para o pai que Lara fez isso porque desconfiava que ele estava desviando dinheiro e que acabou indo muito além disso e virou um traficante. Paulo Roberto fala para o filho que isso se chama dinheiro e poder e que isso é o patrão dos mundos e o tráfico da Veludo Azul trouxe isso e toda a sua fortuna vai ficar para ele. Paulo Roberto diz para o filho que ele nunca vai passar o que ele passou e que o mundo vai se curvar a ele e que ele vai poder ser o que ele quiser. Rafael fala para o pai para ele parar com isso. Paulo Roberto diz a Rafael que ele não vai se entregar para a polícia e que não vai jogar fora tudo que construiu e que fez tudo isso por ele. Rafael diz a Paulo Roberto para ele parar de falar que fez tudo por causa dele e que ele não quer ser apontado na rua que é filho do traficante. Paulo Roberto se levanta e diz que vai pegar suas coisas e que tudo a seu tempo. Rafael pega a arma e fala para o pai parar e que não vai deixar ele fugir. Paulo Roberto diz a Rafael para ele largar a arma e que ele não vai atirar no pai. Rafael pega a arma e diz para Paulo Roberto parar e que não vai deixar ele fugir. Paulo Roberto diz a Rafael para ele largar a arma e que ele não vai atirar no pai. Rafael fica nervoso segurando a arma e diz para o pai não obrigar ele a fazer isso e que ele deve se entregar para a polícia. Paulo Roberto se aproxima de Rafael e diz que não é justo ele ser preso no Brasil, onde tem vários políticos que não são presos e que ele não roubou dinheiro público e que apenas vendeu um produto e que um bando de viciados quis comprar a Veludo Azul. Rafael diz para Paulo Roberto não se aproximar, senão ele atira. Rafael atira para cima para afastar Paulo Roberto, que continua caminhando na sua direção. Paulo Roberto se aproxima mais de Rafael e diz que ele não teria coragem de atirar em seu pai, e Rafael diz para ele não se aproximar. Paulo Roberto percebe que Rafael está com medo de atirar nele e acaba atirando a arma de Rafael. Rafael chora e Paulo Roberto diz que sente muito, mas precisa fugir. Paulo Roberto vai ao seu escritório, pega suas coisas e guarda a arma. Paulo Roberto abre o cofre e pega o dinheiro para fugir. Rafael aproveita e liga para Antônio contando onde está e o que está acontecendo, que Paulo Roberto matou o Taylor e pede para Antônio ir para o local, pois o seu pai quer fugir. Ele quase atirou no pai. Antônio pede para Rafael ficar calmo e que vai ligar para o delegado André e já está indo para a mansão. Antônio liga para André e conta o que está acontecendo na mansão do reitor. André fala para Graça que o reitor está querendo fugir do país, que vai agora para a mansão com reforço. Paulo Roberto enche a sua sacola de dinheiro para fugir. Rafael esconde a chave da casa de Paulo Roberto. Paulo Roberto pede a chave a Rafael, que diz que vai impedi-lo de fugir. Rafael se coloca na frente da porta e Paulo Roberto manda o mesmo sair da frente. Paulo Roberto aponta a arma para Rafael e diz que nem ele vai lhe impedir e que ele vai ter que atirar. Rafael diz para o pai que ele vai ter que atirar nele para fugir. Paulo Roberto manda Rafael sair da frente. Paulo Roberto bate na porta e fala que vai fugir. Paulo Roberto mira em Rafael e manda ele sair da porta. Paulo Roberto desiste de atirar em Rafael e tenta pegar a sua bolsa. Rafael se joga em Paulo Roberto e dá um golpe no mesmo. Rafael imobiliza Paulo Roberto com o mata-leão. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Paulo Roberto fica desmaiado e Rafael fica chorando. Antônio chega na mansão e vê Paulo Roberto no chão e pergunta o que Rafael fez. Rafael, chorando, explica para Antônio que Paulo Roberto está vivo e tentou fugir, e Antônio o consola. A polícia chega na mansão e constatam que Taylor está morto. Paulo Roberto pergunta a Rafael se ele está gostando de ver o pai dele sendo preso. Antônio fala para Paulo Roberto deixar o Rafael em paz.
Paulo Roberto fala para Rafael para não se contaminar com a vida de Antônio, pois senão ele vai passar o resto da vida dele comendo macarrão com ovo e fazendo corridas de táxi. Antônio fala para Paulo Roberto que o que adianta comer caviar e não ter as mãos livres. André diz a Paulo Roberto que agora ele vai passar os restos do dia dele na prisão, comendo quentinha do presídio. Paulo Roberto fala para o delegado que tudo isso é um complô contra ele e que nem juiz vai prender o reitor da maior universidade do Brasil e milionário com os melhores advogados criminalistas do Brasil. André fala para Paulo Roberto que ele é um cara de pau, arrogante e que agora vai ser preso na delegacia que é o lugar dele. O reitor é levado algemado.